Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E hoje vamos falar de um jogo que é um dos maiores clássicos e tem uma das maiores franquias da história dos games. Hoje vamos falar sobre Castlevania de 1987, feito pela Konami para Nintendinho. Quer saber mais? Depois da vinheta. A história do jogo se passa em um ano muito antigo, porque se passa em 1691, onde Drácula ressurge no mundo dos mortos. E a história diz que apenas um descendente do clã dos Belmont pode derrotar o Drácula. E nós estamos falando do corajoso Simon Belmont, que foi escolhido para ser o próximo da sua linhagem a invadir o território inimigo e cumpriu seu destino, enviando Drácula de volta pro inferno. Como eu acabei de mencionar, o personagem principal é Simon Belmont, um caçador de vampiros armado com uma das armas mais lendárias da história dos games, a Vampire Killer, o chicote mais famoso dos videogames. E pelo tom da história aí, vocês já perceberam que o jogo se passa em um castelo totalmente sinistro, repleto de inimigos macabros. Vale ressaltar que o jogo foi lançado em uma época em que as histórias de terror, esse clima de terror estava em alta tanto na literatura quanto no cinema. Tentado por tempo. Ah, vou morrer. Ah, velho, caralho. Matou, acabou! Ah! Faltando um segundo! Caralho! Faltando um segundo! Eu pulei faltando um segundo! Caraca, mano! Castlevania é um jogo de ação em plataforma e na tela tem várias informações como sua vida, a vida do inimigo, o tempo, a fase em que você está, sua pontuação, a arma selecionada. Tem duas coisas ali que eu preciso dar um foco, que é o coração e a letra P. O coração, diferente de vários outros jogos, serve pra gente utilizar algumas armas, porque algumas gastam 5 corações, outras 2 e por aí vai. O P é só a vida mesmo. Além disso, para dar um dinamismo maior ainda, o jogo introduz ao longo da sua jornada armas secundárias, como machado e água benta e bumerangue, umas armas que não são muito comuns no mundo dos jogos, porém são muito originais. Além disso, o jogo tem uns power-ups muito legais. O que eu mais gostei, que pra mim eu acho mais útil, é o reloginho. O reloginho, quando você pega, todos os inimigos ficam parados, estáticos, e aí facilita muito na hora de matar eles. Uma coisa que a gente precisa fazer nesse jogo é dar chicotada em tudo quanto é parede, porque em alguma parede vai ter um frango inteiro que vai salvar a sua vida. É totalmente sem nexo ter um frango dentro de uma parede, mas confia, é extremamente útil. Visualmente falando, Castlevania impressiona, e muito. Eu não sei pra vocês, mas pra mim ele passa uma vibe de terror, assim, que é muito legal. As fases têm bastante detalhe e os sprites, tanto do personagem principal quanto dos inimigos, é muito bem trabalhado. Principalmente dos chefes. E um ponto positivo aqui que eu sempre gosto de falar é que o jogo tem uma variedade muito grande de inimigos. Eu odeio o jogo que os inimigos são tudo parecido, parece que você tá lutando sempre com o mesmo inimigo. Aqui não, aqui tem muitos inimigos diferentes e isso é muito legal. Eu fico imaginando a criança na época jogando esse jogo pela primeira vez, ficando simplesmente horrorizada com o nível de detalhe gráfico. É impressionante, cara. A Konami caprichou legal, tanto nos gráficos quanto na trilha sonora que a gente vai falar agora. Sobre som, Castlevania dá um show. Eu chuto que tranquilamente, pelo menos do ano de 87 pra baixo, não deve ter tido algo melhor do que ele no Nintendinho. Tanto em efeito sonoro quanto em trilha sonora. Eu falo isso porque a trilha é muito boa, mas os sons das armas, dos poderes e de tudo que acontece ao redor é muito bom, é muito bem feito. Eu falo isso porque o Nintendinho, em muitos jogos da época, ele tem aquela coisa chata de ter aquele ruído um pouco incômodo em alguns jogos, e aqui a gente não vê isso, tá? Você pode jogar por horas e horas que talvez a jogabilidade vai te incomodar e qualquer outra coisa, mas o som aqui não é uma coisa que vai te incomodar, isso eu posso ter certeza. Mas se tratando de trilha sonora, exatamente de trilha sonora, eu não tenho outra palavra no meu vasto vocabulário pra falar, pra traduzir o que é a trilha sonora desse jogo sem se falar assim:
A trilha sonora de Castlevania é uma putaria. Não, sério, não tem outra palavra pra falar, porque é magnífico, é muito bom. Vamos lá, fazer aquele exercício que eu sempre faço. Vamos voltar em 87, quase. Sei lá, não sei fazer conta. 40 anos atrás. Bicho, não tem condição. Não tem condição. Assim, a primeira fase, principalmente da primeira fase, que é bem clássica, e da terceira fase, que eu posso falar que eu lembro de cabeça, mas provavelmente tem outras muito boas também. Por isso, eu recomendo você jogar o jogo. São muito boas, muito boas mesmo. Caprichadíssimas, assim. Tanto é que se tornaram clássicos, assim. E eu não sei, mas eu espero que essa trilha tenha sido usada, pelo menos essas músicas tenham sido usadas em outros Castlevania pro futuro, né? São umas músicas que dão todo um ar de suspense, urgência. É fantástico. Ô louco, joguei muito, tá? A jogabilidade aqui é ok dos padrões da época. E você, por conta do chicote, você tem uma distância até boa pra acertar os inimigos. Só que, por exemplo, no pulo, você não pode mudar a direção no ar. E deixa essa movimentação um pouco travada demais, sabe? Então, tem esses defeitozinhos da jogabilidade, assim, que acabam te atrapalhando. Então, em muitos momentos, o meu maior inimigo aqui no jogo foi o salto, talvez algumas plataformas, e a progressão de dificuldade não é uma das mais interessantes, não. E você precisa se acostumar com a jogabilidade, o que, vou te falar, demora algum tempo, tá? Não é tão rápido assim, não. O que acontece é que cada fase aqui vai adicionando mais armadilhas, inimigos diferentes, e o jogo vai ficando, o que é normal, cada vez mais difícil. Só que você tem que se adaptar muito rápido. E o problema é que você não tem tanta vida e o jogo não é um jogo fácil, tá? Só quero te dizer isso, assim. E não espere uma jogabilidade primorosa. Não é o forte desse Castlevania, tá? Mas, volto a dizer, recomendo você testar o jogo. Primeiro porque é um clássico, segundo porque é um bom jogo sim, tá? Só você precisa se adaptar à jogabilidade dele. Mas pra mim a grande dificuldade do jogo, apesar de ser a jogabilidade de ser um ponto ali que realmente atrapalha, de fato o que mais me deixou travado no jogo em si foram os chefes. A Dona Morte lá, pelo amor de Deus, que isso? O Frankenstein lá, cara, esquece. Tem o próprio Drácula mesmo, nossa, a Medusa, putz, todos os chefes do jogo são muito difíceis. Acabou. Ah, você tá zoando, velho. Você tá zoando. As curiosidades que eu posso trazer para esse jogo é que muitos acham que esse foi o primeiro jogo da franquia, mas a galera se engana, porque antes a Konami já tinha lançado o Akumajo Drácula pro Famicom lá no Japão e o Vampire Killer pro MSX. Ambos saíram em 86. Eu tentei emular o MSX, um dos primeiros jogos que eu tentei jogar em live, e eu não consegui na época, então eu descartei e eu pulei direto pro Castlevania de Nintendinho. Outra curiosidade é que, além dessa referência de estética e terror, eu falei que o jogo tem essa vibe assim, o jogo é cheio de referência de cinema de terror, tá ligado? Igual eu falei um pouco antes aí, os chefes são homenagens a figuras do terror assim clássicas, tipo o Frankenstein, o Drácula, tem lobisomens, e o jogo também inovou, porque ele incorpora elementos de RPG, como coleta de itens para fortalecer o personagem, e isso é algo que tornou quase que um padrão de jogos da indústria, pelo menos do Castlevania, certamente. Por ter gráficos exuberantes para a época, uma trilha sonora e efeitos sonoros absurdos, cenários muito bem construídos, uma variedade interessante de monstros, vários segredos, pela estética, mas também pela jogabilidade que não é um ponto alto, e pelo jogo ser um marco do gênero no videogame,
Castlevania fica com uma nota 7.6 em 10 e atualmente aparece na terceira posição no nosso ranking, que agora possui 16 jogos. Nosso ranking está dessa forma agora. Em 16º lugar temos Fantasy Zone 1 de Master System de 1986 com nota 2. Em 15º, Mega Man de Nintendinho de 87 com nota 3. Em 14º, Great Volley de Master System de 87, nota 4.9. Em 13º temos Adventure Island de Nintendinho de 86 com nota 6. Em 12º temos Alex Kidd in Miracle World de Master System de 86 com nota 6.8. Em 11º temos Zillion de Master System de 1987 com nota 6.8. Em 10º temos Super Mario Bros. De Nintendinho de 85 com nota 6.8. Em 9º temos Shinobi de Master System de 86 com nota 7. Em 8º temos Black Belt de Master System de 86 com nota 7. Em 7º temos Kid Icarus de Nintendinho de 1986 com nota 7.2. Em 6º temos Rastan Saga de arcade de 87 com nota 7.5. Em 5º temos Contra de Nintendinho de 87 com nota 7.5. Em 4º temos Metroid de Nintendinho de 1986 com nota 7.5. Em 3º agora temos Castlevania de Nintendinho de 87 com nota 7.6. Em 2º The Legend of Zelda de Nintendinho de 86 com nota 8.3. Em 1º temos California Games, o nosso querido Jogos de Verão de Master System de 87 com nota 9.5. Um adendo aqui é que o desempate na nossa lista sempre vai ser prioridade para o jogo mais antigo, tá? Então você vai ver jogos aí com a mesma pontuação, o mais antigo vai ficar sempre em primeiro, tá? Exceto quando eles tiverem a mesma data, e aí a data, por exemplo, se tem 2 jogos de 87, o console mais antigo vai vir primeiro. Esse vai ser o segundo critério de desempate no nosso ranking. Vai ser não, já é. E o terceiro aí, de fato, é eu mesmo que vou optar. Então, é sempre o primeiro desempate é o jogo mais antigo. Se eles forem da mesma data, consoles mais antigos, aí se eles forem de consoles do mesmo ano ou mesmo console, eu vou optar por escolha própria, tá? Então, só pra vocês ficarem cientes aí, tá bom? É isso, galera. Finalizamos mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E hoje nós tivemos aí Castlevania de Nintendinho, essa breve análise, essa resenha aqui, esse review aqui rápido de como foi minha experiência com o jogo. Um jogo bem legal que eu recomendo vocês jogarem. Então, não se esqueça de deixar o like aí, de curtir, de comentar o vídeo, de comentar o que você acha desse clássico dos videogames. E se você acha que essa nota foi boa, não foi, enfim, deixa esse comentário aqui embaixo que a gente vai trocar aquela boa ideia sadia. Demorou? Um forte abraço e fui!